Dor muscular. Eu me esforcei demais. Naturalmente, perdi a corrida contra o Inukishi, mas foi mais divertido do que eu esperava. Ainda assim, eu estava exausta. Depois de terminar nossa caminhada e voltar para casa, tomei um banho para tirar o suor. Lavei cuidadosamente meu cabelo e meu corpo, depois relaxei na banheira, deixando o cansaço derreter de cada centímetro do meu corpo. Embora meus músculos continuassem a doer implacavelmente, a atividade física tinha limpado minha mente. Já que corri hoje, acho que vou comer algumas uvas que ou mais tarde. Eu as tinha comprado especificamente para comer depois do banho. Não havia ninguém por perto para me ouvir, mas, por algum motivo, ainda assim murmurei uma desculpa infantil em voz alta. O outono traz consigo tentações demais. Eu sempre levei o Inukishi para passear, mas recentemente vinha fazendo isso com mais frequência e por períodos mais longos. Era parte do meu esforço para ganhar resistência. No próximo festival esportivo da escola, os professores também participariam de alguns eventos. Os alunos são, obviamente, as estrelas principais, mas, como adulta, eu não podia me dar ao luxo de parecer completamente patética na frente deles. Embora, honestamente, isso seja apenas a desculpa oficial, eu entendia. O que realmente tinha mudado era a maneira como eu encarava as coisas. A eu do ano passado nem teria pensado em ganhar resistência para o festival esportivo. Eu teria ficado para trás, apenas assistindo de longe. Em meio ao barulho, eu simplesmente estaria ali como uma estranha. Esse sempre tinha sido o meu lugar. Eu não conseguia aproveitar nada. Mas agora percebo se eu vinha evitando tudo sem sequer notar. Por quê? Porque esse foi o caminho que escolhi depois de fugir. Depois de fugir de ser professora regente do ensino fundamental. Mas, não tendo outra opção, não tive escolha a não ser voltar ao caminho do ensino. Era a única coisa que me restava para me apegar. As pessoas costumam dizer que nosso potencial é ilimitado, mas, na realidade, isso não é verdade. À medida que envelhecemos, as possibilidades se estreitam. Se você não se desafiar, nenhum caminho novo se abrirá. Para alguém como eu, que continuava dando as costas para a realidade, não restava nada. Eu tinha medo de arruinar o futuro das crianças. É por isso que escolhi ensinar alunos do ensino médio, porque eles têm idade suficiente para assumir a responsabilidade pessoal. E, ao fazer isso, tentei proteger meu orgulho frágil e minha identidade como professora. Eu vinha vivendo atrás de uma fachada, estufada de um orgulho sem sentido. Tão superficial. Superficial demais. No final, eu estava apenas me vestindo com o disfarce de professora. Sem ambições nobres, sem paixão remanescente. Apenas uma tentativa lamentável de autopreservação, escondendo-me atrás do título de educadora. Eu mal estava conseguindo me aguentar inteira, fingindo que estava tudo bem. E eu me odiava por isso. Estava desapontada com a versão de mim que havia desistido tão facilmente. Há algo que passei a entender nesta idade: viver a própria vida significa fazer as próprias escolhas. Porque meus pais mandaram. Porque foi o que as pessoas ao meu redor disseram. A fragilidade de uma pessoa que vive simplesmente seguindo o que os outros querem. Tornei-me professora porque a família Sanjoji era uma família de professores há gerações. Mas, se esse era realmente o caminho que eu queria seguir? A resposta é não. Encarar a responsabilidade pelas próprias decisões, se vivi sem entender o quão importante isso é. Então, o que alguém como eu poderia ensinar aos seus alunos? Se é um caminho que você mesmo escolheu, mesmo que não corra bem, você terá forças para aguentar. Será capaz de manter sua posição. Mas eu não tinha essa força. Continuei fugindo de encarar a realidade. Disse a mim mesma que não era qualificada. Fechei a tampa para sequer pensar na minha própria vida. Fechei os olhos e fingi não ver nada, desviando o olhar de forma irresponsável. Que vida sem sentido! E, no entanto, quando fecho os olhos, me lembro a sensação de excitação no meu peito quando vi as possibilidades que ela havia me mostrado. Misaki-san. Ela parecia tão feliz. Eu a vi chorar 2 vezes.
A primeira vez foi cheia de crueldade, dor e frieza. A segunda vez transbordava calor e felicidade. As expressões dela não poderiam ter sido mais diferentes. Na primeira vez, ela estava esmagada pelo desespero. Na segunda, havia encontrado esperança e estava sorrindo. Ela estava deslumbrante, linda, nobre e radiante. Misaki-san diz que me respeita, mas a verdade é que ela é muito mais admirável do que eu jamais fui, que fiquei apenas me afundando em autocomiseração. Não dá para esconder o tipo de charme que brilha de dentro para fora. Ela se levantou, saiu da escuridão. No mínimo, ela agora é alguém que não consegue mais deixar de escolher seu próprio caminho. Ela brilha com um esplendor impossível de ignorar. Ela definitivamente leva mais jeito para o ensino fundamental, não é? Com o quão charmosa ela é, os garotos vão passar por momentos difíceis. Se Misaki-san voltasse a dar aulas, e fosse em uma escola de ensino fundamental segundo ou médio, sem dúvida haveria uma enxurrada de alunos se apaixonando por ela de verdade. Afinal, mesmo na época do fundamental isso já estava acontecendo. E agora, Misaki-san está ainda mais bonita do que era antes. Mesmo do ponto de vista de alguém do mesmo sexo, ela é absolutamente deslumbrante. Esse tipo de coisa é o que chamam de uma paixão séria, certo? Não sou muito versada nessas coisas, mas tenho ouvido muito a palavra oshi, favorito e ídolo, ultimamente. Dado que meu trabalho me coloca constantemente em contato com pessoas mais jovens, manter meu conhecimento atualizado é uma obrigação. Isso também é um tipo de esforço necessário. Ela, por outro lado, parece completamente caidinha por ele. Os sentimentos que Misaki-san tem por ele são especiais. Isso não foi nenhuma surpresa. Depois de tudo o que ele fez por ela, qualquer um se sentiria da mesma forma. É algo instintivo. Não há como resistir. As emoções dela transcendem posição, idade e qualquer barreira social, são um afeto puro e genuíno que floresceu naturalmente. Você salvou a Misaki-san. Nesse caso, não consegui me forçar a dizer o resto. Meus pensamentos se espalharam como névoa. Naquela época, ele só conseguia afastar os outros. Essa era a única maneira que ele conhecia para resistir à injustiça. Mas agora, ele é alguém que encara a realidade de frente, que continua crescendo dentro de infinitas possibilidades. Ele superou seus limites, tornou-se mais forte do que qualquer um, se com uma habilidade impressionante, a salvou. Literalmente tudo. De um jeito que ninguém mais conseguiria imitar. E não apenas a Misaki-san. O rapaz que ele é agora estende a mão para todos ao seu redor, com mãos tão quentes quanto a luz do sol. Que costas largas! Costumavam ser tão pequenas, naquela época. Senti um alívio por ele não ter perdido sua gentileza. Eu quase tinha tirado essa gentileza dele, uma gentileza que um dia poderia realizar grandes coisas e salvar muitas pessoas. Foi um erro imperdoável. O pensamento de que eu poderia ter apagado esse potencial enviou um calafrio gélido pela minha espinha. Isso me aterrorizou até o âmago. Até eu acho nossa relação estranha. Não seria de surpreender se ele me odiasse. A única coisa que mereço é ser silenciosamente condenada, lembrada apenas como uma memória repulsiva. Eu costumava pensar que ele era um garoto frio. Mas quando nos reencontramos, ele havia se tornado um jovem generoso e alegre. Mesmo naquela época, o coração dele era forte, mas agora, era maleável e flexível também. Depois do meu erro, depois que a Misaki-san foi embora, continuei sob a mesma ilusão. É por isso que continuei cometendo os mesmos erros repetidamente, tentando desesperadamente mudar as coisas. Se uma briga começasse na classe, eu forçava os dois lados a pedirem desculpas e se reconciliarem sob a noção de culpa compartilhada. Eu havia me convencido de que uma abordagem tão simplista era a resposta certa. Nunca tentei entender as nuances emocionais delicadas que as crianças naturalmente possuem. Desgastada e exausta, eu não tinha espaço para pensar com clareza. Eu deveria saber melhor do que ninguém que desculpas forçadas nunca resolvem o ressentimento. E assim, ele nunca me aceitou, nem uma única vez. Ele nunca se juntou ao resto da classe. Passou o ano sozinho, como um estranho.
sempre parecendo entediado. E ele provavelmente estava entediado. Em algum momento, comecei a aceitar essa realidade também. Se não interagíssemos, eu não seria mais magoada. Olhando para trás agora, talvez ele tenha se colocado deliberadamente naquela posição para evitar conflitos com qualquer pessoa. Na verdade, mesmo que ele estivesse com medo, aquela paz frágil continuou por um tempo. Naquela época, você evitava tanto as pessoas, mas agora, está cercado por tantas. E, em algum momento, percebi se eu estava entre elas também. O rapaz que ele é agora não afasta as pessoas. Ele se aproxima delas para alcançar seus objetivos. Está tudo bem se eu segurar a sua mão também? Vou admitir honestamente, se isso é ciúme. Tenho ciúmes da Misaki-san. Se ele salvou a Misaki-san, se ele vai trazer felicidade para aqueles ao seu redor, então talvez, apenas talvez, eu pudesse ser incluída nesse círculo também. Talvez esteja tudo bem eu estender a mão para uma felicidade da qual eu já havia desistido. Se for ele, se for o Kokonoi-kun, se então talvez. Estou invejosa. Coloquei a mão no peito, como se para acalmar meu coração acelerado. Mas envelheci demais para me libertar das minhas correntes. É tarde demais para buscar a liberdade. Agir de acordo com minhas emoções e seguir meu coração, se eu simplesmente não consigo fazer isso. O peso do meu título cai pesadamente sobre meus ombros, obscurecendo meus pensamentos. Os professores já foram chamados de sagrados. Hoje em dia, a visão predominante é de que somos simplesmente trabalhadores, mas aquela antiga imagem ainda permanece. O debate entre o professor como vocação versus o professor como profissão continua sem resolução. Não tenho interesse particular em nenhum dos lados, nem acredito ser algo nobre. Mas também é verdade que ser professor ainda é visto como uma posição especial. Sou uma covarde. Falta-me coragem. Não consigo dar o primeiro passo à frente. É por isso que ninguém nunca me encontra. Porque nunca fiz uma única escolha na minha própria vida. Então, onde está a minha felicidade? Sei que estou sendo egoísta. Mas não consigo evitar perguntar. Afundo-me, deixando a água cobrir meus ombros. Ah, que patética! Porque eu, Suzuka Sanjoji, sou, antes de ser professora, apenas mais uma pessoa. Apenas uma mulher. Balançando entre a emoção e a razão. Pessoas comuns não podem se tornar extraordinárias. Felicidade que você nunca encontrará em uma vida de apenas passar os dias. Mas, eu posso encontrá-la também? Buscar a felicidade exatamente como ela é, se eu fizer isso, então talvez. Talvez eu consiga sorrir, com uma expressão pura e inocente tão radiante que qualquer um que a visse ficaria encantado, assim como a Misaki-san. Não consigo suprimir esse anseio. Eu entendo o que é esse sentimento. Ou melhor, entendo bem demais, se é exatamente por isso que nunca o colocarei em palavras. É algo que deve ser selado para a vida inteira. É um convite do comum para o extraordinário. E assim que você dá um passo à frente, tudo o que espera adiante é um caminho espinhoso cheio de dor. Ainda assim, me sinto tão impotente, apenas assistindo como uma espectadora. Minhas emoções são rejeitadas pela minha razão. A covarde em mim desvia o olhar novamente e foge. E acabo me desapontando comigo mesma de novo, se hesitando no momento mais importante, com medo, invejando o ideal inalcançável. Hora de sair. Mais um pouco e vou passar do ponto. Saio da banheira. Meus olhos caem no espelho. Eu deveria ser capaz de ver meu reflexo ali, mas o vapor o embaçou. É como se aquele espelho embaçado refletisse perfeitamente o estado do meu coração. Dá essa sensação, se isso não poderia de forma alguma ser chamado de o espelho da alma. Sem limpá-lo, saio do banheiro. Um pequeno suspiro de alívio me escapa. Que bom que não vi meu reflexo. Porque, com certeza, a expressão no meu rosto agora deve estar absolutamente feia. Já está tão tarde assim? Eu deveria ir dormir logo. Tem escola amanhã. Já estou exausta e desgastada. Não posso me dar ao luxo de levar esse cansaço para o dia seguinte.
Fecho o álbum de fotos que estava aberto e o coloco de volta na prateleira. O que eu estava olhando era um álbum de formatura de quando eu era professora regente no ensino fundamental. Mas para mim, não era apenas uma coleção de memórias de formatura. Era um registro vívido de como eu, em toda a minha tolice, fiz uma classe inteira desmoronar. Ele não está nas fotos. Ele se recusou a aparecer nelas. As expressões dos outros alunos também são todas sombrias. Comparado com as outras turmas, a diferença é dolorosamente óbvia à primeira vista. Foi isso o que eu fiz. Gravei isso no meu coração como algo que nunca devo esquecer. Fotos sem sorrisos, fui eu quem roubou esses sorrisos. Foram dias que deixei passar, incapaz de consertar nada. Em algum momento, comecei a abrir esse álbum regularmente. Como uma forma de expiação, olhar para aquele álbum quebrado. E talvez tenha sido naquela época que uma parte do meu coração se quebrou também. Deixada incompleta, tenho estado procurando desde então por uma peça que nunca poderia esperar encontrar. Mesmo que essa busca fosse completamente sem sentido. Clique. Apago as luzes e me deito na cama. A sonolência que me invade é profundamente reconfortante. Resistindo ao impulso de dormir, pego o meu smartphone. Embora não seja bom usá-lo antes de dormir, abrir o celular se tornou uma aflição moderna. Uma mensagem? Quem será? Uma mensagem havia chegado em uma conta de rede social que eu tinha trancado e deixado abandonada. Geralmente, são apenas spam, mas eu deveria pelo menos checar. Com uma expressão intrigada, olhei para o ícone. Eu não tinha deletado as contas não utilizadas para aumentar minha percepção e sensibilidade a problemas que pudessem surgir online. Originalmente, eu nunca tive a intenção de interagir com pessoas sem rosto na internet. Toquei nela, e 2 imagens estavam anexadas, acompanhadas por uma frase curta de menos de uma linha. Instantaneamente congelei, incapaz de entender o que aquilo significava. Meus dedos tremeram. Antes que eu percebesse, estava mordendo o lábio. Professora pervertida. Junto com apenas essas palavras, havia uma imagem anexada que me mostrava entrando em um motel com um aluno. E o parceiro na foto, não havia dúvidas de que era ele. Yukito Kokonoi. Quando descobri que o caranguejo rei não é realmente um caranguejo, mas sim um tipo de caranguejo eremita, meu senso de senso comum desmoronou completamente. Porque, não importa como você olhe, é um caranguejo, e insistir que não é parece irracional. Se for assim, pensei que talvez houvesse um problema na forma como as coisas são classificadas. Mas, curiosamente, diferentes linhagens evolutivas podem convergir para uma aparência semelhante ao longo do tempo, se isso é chamado de evolução convergente. Em outras palavras, crustáceos evoluindo para a forma de caranguejo significa que esse formato é a melhor adaptação ao ambiente deles. Será que algum dia eu também vou me tornar parecido com um caranguejo? Afinal, no pedra-papel-tesoura, eu gosto de tesoura. Deixando isso de lado, o problema é que a evolução nem sempre é o caminho certo. Olhando para trás, provavelmente falhei na minha própria evolução. É uma conclusão triste, mas natural. Eu desejava fortemente viver sem incomodar ninguém. Portanto, meu caminho evolutivo tornou-se um no qual eu não precisava mais dos outros, levando-o ao isolamento extremo. E acreditei, sem dúvidas, que essa era a maneira correta. Por causa disso, não tenho nada. Ninguém precisa de mim. Esse modo de ser inegavelmente me moldou como alguém forte. Minha mentalidade cresceu de forma direta e robusta, como a economia dos Estados Unidos após a crise de 2008. E foi exatamente por isso que perdi a conexão com as outras pessoas e cheguei até aqui. Agora, há pessoas estendendo a mão para mim. Pessoas que dizem que gostam de mim. Mas não consigo responder a esses sentimentos. Se eu quiser amar, ou mesmo antes disso, se eu quiser recomeçar adequadamente e caminhar junto com alguém, preciso voltar o relógio. Tenho que descartar o que ganhei através da evolução e retroceder. O ambiente ao meu redor permite isso. Já faz algum tempo que estou cercado por pessoas gentis. Antigamente, eu buscava uma força inabalável, mas agora,
busco a fraqueza. Considerando as circunstâncias recentes, do ponto de vista do louquismo, há algumas dúvidas. Na sala do conselho estudantil, por algum motivo a presidente Quedou, vestida com uma roupa escandalosamente reveladora, falava solenemente. Uma saia curta com babados, botas de plataforma, claramente inadequadas para este ambiente. A expressão dela, o conteúdo da conversa e as roupas estavam completamente desalinhados. Era um pacote perfeito de irracionalidade. Deixando de lado o comportamento estranho da presidente por enquanto, louquismo? Teve alguma reclamação de algum grupo misterioso dizendo que é errado as heroínas de light novel serem todas bonitas? É lamentável como ideologias extremas se espalharam ultimamente. Pense bem. Se a tapeçaria de uma heroína é um bônus de pré-venda, por que isso aumenta o desejo de comprar? Porque a heroína é atraente. Ninguém iria querer um bônus com uma personagem feia, e isso seria uma jogada contraproducente e tola. Bem, eu só pensei que, em vez de realizar um concurso de beleza, mais participantes poderiam se juntar se expandíssemos um pouco o escopo. É um festival, afinal. Os padrões de valor não deveriam ser um pouco mais amplos? Depois da aula, fui chamado pela presidente Quedou e informado sobre o concurso de beleza do próximo festival cultural. Originalmente, seria um concurso de beleza tradicional, mas recentemente algumas mudanças foram feitas. Por que está me contando isso? Sou um aluno do primeiro ano e não estou envolvido com o comitê organizador de forma alguma. Completamente irrelevante. Bem, eu só queria contar para alguém. Você parece uma criança. Embora a idade de maioridade tenha sido reduzida, ainda sou tecnicamente menor de idade. Seus comentários são definitivamente para maiores, no entanto. Risos. Eu vou te dar um cascudo, ei. O que era tão engraçado? Ela é uma pessoa moderna que sempre provoca sexualmente sempre que abre a boca. Como esta escola tem tantas belezas, começando pela Yuri, muitos alunos hesitariam em participar de um concurso de beleza. Por isso pensei que talvez devêssemos expandir o alcance. Resumindo a conversa da presidente, não será um concurso de beleza, mas sim uma oportunidade mais ampla de se promover. Certamente, há muitas garotas bonitas na minha classe. A Inaga-chan e a Shiori disseram que não participariam, mas se participassem, ficariam no topo do ranking. Claro, no segundo ano, a Yuri-san é garantida. É então, bem, a deusa Senpai com certeza é uma forte candidata ao primeiro lugar também. Se for do terceiro ano, até a presidente é bonita, independentemente de suas palavras e ações. Ara, não ponto. Uma madame refinada, hein? A presidente Quedou cobriu a boca, surpresa. É exatamente esse tipo de coisa que ela faz. De qualquer forma, seria solitário se apenas mulheres participassem. Quero que os garotos participem livremente também. Se você quiser, Yukito Kokonoi, sua participação seria muito bem-vinda. Ela adicionou um coraçãozinho fofo no final. Que presidente habilidosa. Bem então, refleti por um momento. Se for pelo cara bonitão, a beleza nível recorde mundial da minha classe poderia visar a vitória. Mas com o novo regulamento, para vencer, seria melhor ter algum tipo de surpresa para deixar uma impressão forte. Se for esse o caso, o Natsumi pode ter uma vantagem, afinal. Pode até ser uma boa notícia. Então, não é um concurso de beleza, mas um tipo diferente de evento, certo? A presidente Quedou acenou com a cabeça com um sorriso maroto, como se estivesse esperando por essa pergunta. Eu tive uma ideia de um nome maravilhoso ontem à noite. Estava me coçando para te contar. Ela bateu um documento de planejamento na mesa. No papel estava escrito: Concurso de Fantasias da Mushan. Vamos com esse. Porque a Mikumo-senpai permitiu que esse plano absurdo passasse. Por algum motivo, a Mikumo-senpai, a voz da razão, não estava aqui. Ei, para onde ela foi? Com esse plano, qualquer um pode participar. Você pode fazer uma apresentação curta de piadas ou, claro, se juntar a algo como um concurso de beleza. Vai ser divertido, garanto que pessoas de todas as idades vão ficar animadas.
Não há absolutamente nenhuma necessidade de idosos ficarem animados em um festival cultural de ensino médio, mas não pude deixar de perguntar à presidente por curiosidade. A presidente é a mestre de cerimônias deste evento, por acaso? Será que as provocações da presidente afetariam as notas dos juízes? Tipo aquelas performances dramáticas onde um sino toca quando o participante atinge a nota de corte? Para manter a justiça, é natural que eu, como membro do comitê executivo, faça isso. Entendo. Deixando o nome de lado, um concurso de fantasias atrairia uma participação mais ampla do que um concurso de beleza. Tudo bem, eu entendo a situação, mas isso é algo que eu realmente não quero perguntar, mas tenho que perguntar, então apenas para constar, o que há de errado com essa roupa? A presidente Kedou se aproximou, deslizando para frente com aquelas botas de plataforma como uma espécie de mestre de artes marciais. Como quem está organizando não pode aproveitar puramente como participante, e mesmo eu sendo a MC, eu queria tentar me fantasiar também. Eu queria usar uma roupa como esta. O contraste com o habitual e o fato de ela gostar de roupas fofas me surpreendeu. Honestamente, eu admiro isso. Ficou muito bem em você. Mas que tipo de fantasia é essa exatamente? É a liberdade de cada pessoa usar o que quiser, mas se ela chama de fantasia, deve ser baseada em algo. Sou uma sugar baby tentando atrair clientes. Você é menor de idade, sabia? Estou quase na maioridade, então é seguro. Isso é inaceitável. Era uma fantasia absolutamente terrível. Definitivamente propensa a dar problemas com a lei. É problemático, não é? Você não acha que tem visto mais dessas ultimamente pela cidade? O mundo está perdido. Até perto da minha casa, eu as vejo com frequência. A inteligência aguçada da presidente Kedou não deve ser subestimada. Haha, suas piadas são sempre de primeira. Então, Yukito Kokonoi, que tal se juntar ao conselho estudantil? Estou oferecendo uma condição especial agora. Já que eu te chamei, deixa que o pagamento eu cubro. Isso parece o papo de alguém cuja vida gira em torno de gastar dinheiro em um host club. Como esperado, o humor dessa pessoa continua me arrastando para o pântano toda vez que a vejo. O convite com aquela roupa não tem graça nenhuma, mas o que tem menos graça ainda é que a carteira da presidente fecha com velcro. Eu realmente me pergunto por que essa figura perigosa está recebendo permissão para agir livremente nesta escola. Bem, a Yumi pode ficar envergonhada, mas não vou forçá-la. Ela é bem tímida. Santo Deus! Que tipo de fantasia você está planejando fazê-la usar? Só posso rezar para que a Mikumo-senpai consiga chegar à formatura em paz. Enquanto eu era calorosa e entusiasticamente recrutado para o conselho estudantil, de repente a porta se abriu de supetão. Então você estava aqui. Eu estava te procurando, Yukito Kokonoi. Entrando às pressas com um olhar preocupado estava a minha professora regente, Sayuri Sensei. Ela parecia pálida, talvez indisposta. Olhando ao redor da sala, ela murmurou baixinho. Será que você viu algo que não deveria? Não é nada, apenas as coisas de sempre. A presidente Kedou disse, estufando o peito com confiança. Suas ações podem ser questionáveis, mas pelo menos sua atitude era impressionante. Isso é um problemão. Droga, mas agora realmente não é hora. Vou levar o Yukito Kokonoi comigo. Ela segurou meu colarinho com firmeza e me arrastou para fora do assento. Santo Deus! Você realmente é um cara ocupado. A presidente sorriu ironicamente e se despediu com um aceno. Tchauzinho. Eu acenei de volta. Justo quando pensei que tinha escapado de uma enrascada, outra surge no horizonte. Mal saí da sala do conselho estudantil e agora outra preocupação me atinge. Aconteceu alguma coisa, como de costume, fofa Sayuri Sensei. Tenho certeza de que tenho motivos de sobra para levar bronca, então identificar a causa é impossível. Tento bajular um pouco. Mas o que recebi de volta da Sayuri Sensei foi uma resposta inesperada. Eu sou sempre fofa. Só espero que realmente não esteja acontecendo nada.
Sua expressão incomumente severa sugeria que uma grande tempestade estava prestes a desabar. Em frente à sala de orientação, a qual eu normalmente não tinha motivos para visitar, Sayuri Sensei olhou ao redor cautelosamente. Já era depois da aula, e mal havia sinais de pessoas por perto. A área onde a sala de orientação ficava era um lugar silencioso, onde os alunos raramente se aproximavam. Mesmo assim, a sensei prendeu a respiração e agiu com extrema discrição, como se tentasse evitar ser vista. Assim que confirmou que não havia ninguém por perto, ela entrou na sala e trancou a porta com um clique. Segurança bem séria, hein? Bem, desta vez, sim. Honestamente, estou bem confusa também. Por enquanto, apenas sente-se. Instigado pela expressão séria de Sayuri Sensei, sentei-me no sofá. No espaço modesto, havia apenas uma mesa e um sofá. Ela me entregou uma lata de café, provavelmente algo que comprou antes em uma máquina de venda automática. Desculpe te chamar assim tão de repente. Bem, aqui, beba isso. Obrigado. Mesmo enquanto eu abria o lacre da lata, Sayuri Sensei parecia estar lutando sobre como começar. Era raro ver uma pessoa tão direta e franca hesitando assim. Você tem alguma ideia de por que está aqui? Parecia que ela tinha desistido e apenas jogou a pergunta para mim. Por enquanto, vasculhei mentalmente as opções mais prováveis no meu caso. Poderia ser aquela coisa. Ou talvez aquela outra coisa. Ou possivelmente aquela terceira coisa. Então, caiu a ficha. Senti que já tinha visto esse cenário em muitos mangás de comédia romântica. Então você disse aos seus pais que tinha um namorado para se livrar de um encontro de casamento arranjado, e agora tem que apresentá-lo. Você me escolheu como seu namorado falso, certo? Absolutamente não. Lamentável. Foi uma dedução impecável e sem margem para dúvidas, mas ela a descartou imediatamente. Vamos deixar isso para outra hora. Ultimamente, meus pais não param de me amolar dizendo que querem netos. Espera, então eu estava certo? Meio assustador como esse palpite aleatório acertou em cheio. Os efeitos das pessoas se casando mais tarde só estão piorando. Chega de enrolação. Dá uma olhada nisso. Ela me entregou uma folha de papel sulfite. Parecia a ampliação de uma foto impressa. Embora estivesse borrada, não havia erro, era eu e outra pessoa. Sanjoji Sensei? O problema é onde vocês dois estão. A foto aparentemente foi tirada secretamente com uma lente teleobjetiva de uma certa distância. Meus olhos se arregalaram em choque. Mostrava a mim e a Sanjoji Sensei entrando em um motel. Você já é uma espécie de figura pública. Pode ter sido alvo de um tabloide ou algo assim. Mas se um escândalo como este vazar, vai ser difícil de defender. Eu não ligava para os chamados defensores da justiça, como as revistas semanais, mas se algo assim se tornasse público, a escola com certeza seria massacrada, e a carreira da Sanjoji Sensei como professora estaria acabada. E não havia como justificar a foto. Ao contrário de mim, cuja vida basicamente já estava arruinada, o dano para ela seria imensurável. Esta era uma situação extremamente séria e urgente. Eu não tenho memória disso, no entanto. Poderia ser um caso de falsa memória? Falsas memórias, memórias de coisas que nunca aconteceram, são uma coisa, mas uma foto como está é claramente um registro. Mesmo assim, eu realmente não tinha memória nenhuma disso. Se existe a chance de eu ter ido a um motel com a Sanjoji Sensei sem perceber, então preciso começar a duvidar de mim mesmo e passar por algum tipo de terapia de regressão para escavar minhas memórias. Então foi isso, TSC. O que diabos está acontecendo? O que é isso afinal? Será que minha resposta foi o que ela esperava? Sayuri Sensei estalou a língua em frustração. Na verdade, tem outra foto, mas é um material extremamente sensível. Se o vazamento não veio de você, então não posso te mostrar por conta própria. Mas a pessoa envolvida deve chegar logo. Bem quando ela estava dizendo isso, houve uma batida na porta. Sayuri Sensei rapidamente se levantou e a destrancou. A pessoa que entrou era a própria em questão, Sanjoji Sensei.
Como foi o interrogatório? Como esperado, a história bate, Suzuka-sensei. Ele diz que não tem ideia do que está acontecendo também. Aparentemente, Sayuri-sensei e Sanjoji-sensei tinham se tornado bem próximas, já que ela agora se referia a ela casualmente como o Suzuka-sensei. Era quase reconfortante, até que Sanjoji-sensei se aproximou, parecendo perturbada, e curvou a cabeça respeitosamente ao meu lado. Sinto muito, Kokonoi-kun. Você acabou sendo arrastado para algo bizarro. O que está acontecendo exatamente? Não havia motivo para ela se desculpar. Se havia alguém que constantemente causava problemas, era eu, então eu deveria ser o único a curvar a cabeça. Mesmo assim, isso tudo era confuso demais se eu não tinha escolha a não ser pedir uma explicação. Eu não conseguia acompanhar o que estava acontecendo. Incapaz de esconder minha perplexidade, olhei para Sanjoji-sensei e Sayuri-sensei enquanto elas finalmente abriam suas pesadas bocas para falar. Esta foto foi enviada para mim. O que ouvi a seguir foi tão implausível e inacreditável que eu mal conseguia aceitar. Aqui está o relato detalhado. No outro dia, uma mensagem foi enviada para a rede social da Sanjoji-sensei. Tinha apenas uma frase curta, junto com 2 fotos anexadas. Uma das fotos era a que eu tinha acabado de ver, de nós entrando no motel. E a mensagem que a acompanhava dizia: Isso é terrível. Professora pervertida? O que é isso? Um romance de 5ª categoria ou algo assim? Romances são realmente algo à parte. Estão cheios de palavras que você nunca ouviu antes, e a linguagem é absurdamente antiquada. Tipo, alguém na vida real realmente diz: por favor, perdoe-me e aceite minha humilde pessoa? Ah, espere, a Tsubaki-san disse isso outro dia. Isso me lembra, se a partida de Karuta Sexy que aconteceu na estalagem do amor congelado foi manipulada para que eu ganhasse. Embora o velho tenha sido nocauteado logo nas primeiras rodadas. A Kyo-chan me ajudou com uma trapaça descarada nesse jogo de festa caótico. O Okaruta o que usamos era tão proibido que o selamos em um cofre de segurança de um banco. Se está no cofre de um megabanco, provavelmente está seguro. Provavelmente. De qualquer forma, nada disso importa agora. A mensagem enviada para Sanjoji-sensei estava cheia de malícia inconfundível. Era uma tentativa vil de humilhar e destruir sua dignidade. Isso não era apenas alguma calúnia ou brincadeira, foi muito além do que poderia ser descartado como piada. Se isso fosse verdade, eu não poderia negar a acusação. Mas é claramente infundado, uma fabricação completa. A Sanjoji-sensei disse isso com firme convicção. Eu respirei secretamente um suspiro de alívio. Graças a Deus. Então eu não tinha esquecido de nada, afinal. Embora eu tenha me sentido um pouco desapontado. Ainda assim, este não era o momento para relaxar. Isso era um assunto sério. E o Kito Kokonoi? Nada foi enviado para a sua caixa de entrada? Vou verificar rapidinho. Um ponto muito válido. Como eu apareci na foto, era inteiramente possível que eu fosse, na verdade, o alvo. Por sugestão da Sayuri-sensei, abri meu celular e comecei a rolar minhas redes sociais. Recebo todo tipo de mensagem aleatória dia e noite, mas as que vêm com imagens são quase sempre spam de namoro ou da Imiyama-san. Espere. A Imiyama-san era spam esse tempo todo. E quanto a Misaki-san? A Sanjoji-sensei parecia confusa, mas eu não consegui encontrar nada suspeito na minha caixa de entrada. Tutor particular em escala real 11 Imiyama-san. Recebi uma mensagem da Imiyama-san versão spam, completa com uma imagem anexada. Vamos ver. Tentando combinar com a imagem de um tutor, então coloquei óculos. Interessante. A Imiyama-san estava em cima de uma plataforma, fazendo uma pose com uma vibe intelectual. Mas a imagem foi cortada no meio. Abaixo dela havia a mensagem sinistra: clique neste URL. Mesmo alguém tão ruim com tecnologia quanto eu poderia reconhecer isso imediatamente. Sim. Era um golpe completo. Se você clicar em um link suspeito sem pensar, ele pode roubar suas informações pessoais. Eu não pude evitar dar uma risada.
Alguém realmente cairia em um golpe tão óbvio? Não tem como alguém ser enganado por isso. Dando de ombros com um suspiro, cliquei no link sem hesitação. Uau, existem casos em que não é um golpe. A Miyama-san tinha feito um cast-off, estirado a roupa. Em vez de uma figura em tamanho real, era claramente ela mesma em pessoa. O que você está fazendo brincando sozinha por aí? Ficou meio interessante. Recebi uma bronca. Vou pedir um cast-off completo depois. Então, e quanto a Misaki-san? Desviei o olhar, recorrendo à velha abordagem de "o vale tudo". De qualquer forma, parecia que não houve dano para mim. Se assim fosse, era seguro presumir que o alvo do culpado era Sanjoji Sensei. Olhei mais uma vez para a mensagem enviada a ela. Uma sucessão de palavras frias e cruéis, escritas com o único propósito de machucar alguém. Apenas uma frase curta, mas carregava um ódio imensurável. Se essa é a mensagem inteira, então duvido que seja chantagem. Se isso fosse baseado em algo que realmente aconteceu, o remetente poderia ter exigido dinheiro para manter segredo. Mas se o escândalo fosse inteiramente fabricado, nem essa tática funcionaria. Nesse caso, você tem alguma ideia de quem enviou? Não. Parece que a conta já foi deletada. A conta dela é privada, mas contanto que alguém saiba que existe, ainda pode enviar uma mensagem. A pessoa que enviou as fotos deletou sua conta logo após a leitura, então o rastro estava frio. Incapaz de entender, a Sanjoji Sensei consultou a Sayuri Sensei. Foi isso que levou a Sayuri Sensei a me interrogar. A Sanjoji Sensei não estava na sala no início porque queria evitar a aparência de conluio. Afinal, ela não tinha nada a esconder. Então isso é apenas um assédio malicioso? Muito provavelmente. A razão pela qual a Sanjoji Sensei se curvou para mim foi porque ela se sentiu culpada por me envolver em um ressentimento contra ela. Mas algo ainda não me soava bem. Hã? Então por que você disse algo mais cedo como se eu fosse quem tivesse vazado? Questionei o comentário anterior da Sayuri Sensei. Não tem como eu ter uma foto nossa entrando em um motel. A única explicação possível seria que eu fiz outra pessoa tirar a foto e eu fui o mentor, mas isso seria suicida. Embora eu tenha um registro. Bem, isso é como direi isso? A Sayuri Sensei ficou hesitante. Imaginando o que estava acontecendo, virei-me para olhar a Sanjoji Sensei. Ela deu um pequeno aceno resoluto e estendeu seu celular para mim. Era, por sinal, o modelo mais recente. Já que a Sayuri Sensei foi arrastada para isso também, não podemos nos dar ao luxo de guardar segredos. Era outra foto que tinha sido enviada para a rede social da Sanjoji Sensei. Deusa pervertida. Pare. Por favor, não diga coisas tão indecentes. A Sanjoji Sensei balançou a cabeça vigorosamente. A foto em questão, possivelmente tirada após o ato, mostrava-a enrolada em um lençol da cintura para baixo, sorrindo sedutoramente enquanto estava nua em uma cama de hotel. Ei! Yukito Kokonoi, pare de encarar tanto. A Sayuri Sensei rapidamente escondeu a tela da minha visão. Vamos lá, aquilo era sexy demais. Relutantemente desviando o olhar, as coisas finalmente começaram a fazer sentido. Entendo. Se alguém realmente tivesse esse tipo de foto, a única pessoa possível que poderia ter tirado é eu, quem entrou no hotel com ela. Então você não podia descartar inteiramente a possibilidade de que eu vazei por algum motivo. A Sayuri Sensei assentiu com uma expressão dolorida, como se tivesse acabado de morder algo amargo. Exatamente. Se tudo isso fosse um esquema seu, seria simples. Mas você não é esse tipo de cara. Ainda assim, isso é problemático. A linha do tempo não bate, mas a foto é tão bem feita que parece completamente real. Mesmo que alguém alegue que é falsa, é difícil acreditar. Se aquela foto tivesse sido enviada para outra pessoa em vez da Sanjoji Sensei. A Sayuri Sensei deu um gole profundo em seu café. Ela estava certa. Fazia sentido. Só eu poderia ter tirado aquela foto. Mas assumindo que não fui eu quem vazou, algo em que eu acreditava firmemente, então essa lógica desmorona.
Se um terceiro tirou a foto de uma distância, não poderia ter conseguido um registro dentro do hotel. Isso significa que a pessoa responsável parecia comigo, mas não era eu. Era isso que a Sayuri-sensei quis dizer com as coisas não baterem. Não podíamos ver a intenção do culpado. Mais do que tudo, as duas fotos eram devastadoramente poderosas, o suficiente para afastar qualquer dúvida. No momento, os únicos que negavam a autenticidade da foto eram a Sanjoji-sensei e eu. Se tivessem sido enviadas não para ela, mas para a escola, para o conselho de educação, ou pior, para os tabloides, a situação seria irrecuperável. No mínimo, se tornaria um caso de polícia. Parando para pensar, quando visitei a casa dela antes, eu tinha proposto uma situação hipotética parecida com essa. Naquela época, a resposta dela foi que, mesmo que haja alguma dúvida, uma vez que haja evidências sólidas para declarar culpa, a verdade não a derrubará. Faz sentido. Estamos agora enfrentando essa realidade exata. Palavras realmente têm poder, é assustador. Sensei, há alguém que possa ter algum ressentimento contra você? A minha pergunta, os ombros dela tremeram. Mas era algo que eu precisava perguntar. Eu não conseguia imaginar alguém odiando a Sanjoji-sensei, se alguém tão correta e respeitável, um verdadeiro modelo, mas precisávamos confirmar. Não se sabe se mais assédio virá. Não, ninguém me vem à mente. Se alguém tivesse algum ressentimento contra mim, então suponho, Kokonoi-kun, que seria apenas você. Mas você não é o tipo de pessoa que faria algo assim. Ela se encolheu enquanto falava, sua postura se tensionando com inquietação. Para ser honesta, depois do que aconteceu entre nós, tenho evitado me envolver profundamente com outros alunos. Acho que carreguei um sentimento persistente de culpa. Eu estava com medo. Com medo de machucar alguém novamente. Com medo de ser odiada. E assim, deixei esse medo me controlar por muito tempo. Eu não guardo nenhum ressentimento contra você. Tudo é minha culpa. A totalidade deste mundo inevitavelmente retorna a essa conclusão. Na verdade, na época do ensino fundamental, não foi apenas a professora, também me arrependo profundamente por ter causado tantos problemas para Imiyama-san. Enquanto eu estava sentado lá, tolamente otimista, a professora soltou um suspiro profundo. Eu podia ver o quão mentalmente exausta ela estava. Sim, você é uma criança gentil. Foi um sorriso triste e passageiro. Alguém como ela não deveria ter que sofrer assim. Uma pequena dor aguda perfurou meu peito. Normalmente sou resiliente à dor física, mas odiava esse tipo. A Sanjoji-sensei estava sendo ferida por palavras cruéis e desprezíveis. Uma vadia. O que se supõe que eu faça com isso? A voz dela tremeu. O que ouvi nela foi medo, seu coração gritando em angústia. Embora ela tivesse feito um bom trabalho escondendo com maquiagem, notei olheiras sob seus olhos, provavelmente por falta de sono. Sua pele estava pálida, e o cansaço estava claramente escrito em todo o seu rosto. Apesar de sua aparência corajosa, a Sanjoji-sensei estava completamente desgastada. Mesmo que você insista que é falso e tente ignorar, ninguém pode ficar indiferente. Os humanos não são tão fortes assim. Sempre há coisas que você não pode recuperar. Por favor, deixe este assunto comigo. Eu vou cuidar disso. Kokonoi-kun. Yukito Kokonoi, você. O que saiu da minha boca não foi nada além de uma promessa imprudente. Mas eu tinha que dizer. Eu não aguentava mais vê-la tão para baixo. Eu não queria ver ninguém sofrendo. Se a malícia tinha que existir, então que ela fosse toda direcionada a mim, se alguém que não sente nada. Os ombros dela tremeram levemente. Isso era medo, ser exposta à crueldade e pisoteada. Atrás de seus óculos, fracas lágrimas transparentes começaram a se formar. Uma raiva incontrolável surgiu dentro de mim. Mas antes que eu pudesse agir sobre essa raiva, havia algo que eu precisava fazer primeiro. Olhei diretamente nos olhos da Sanjoji-sensei. Você poderia me mostrar aquela foto novamente? Decidimos elaborar uma contramedida na sala de aconselhamento. Era malicioso demais para ignorar.
Não era uma foto mostrando a verdade, era uma imagem projetando uma fabricação. Isso é exatamente o que chamam de prova do diabo, a Sayuri Sensei murmurou irritada. A chamada prova do diabo, ou um conceito considerado quase impossível de superar desde o direito romano. A imagem enviada a Sanjoji Sensei sugeria que algo tinha acontecido. Os únicos afirmando que era falso eram a Sanjoji Sensei e eu, as pessoas envolvidas, se isso não tinha valor probatório. Quando se tratava de credibilidade entre a imagem e o testemunho dos envolvidos, não importava como você tentasse girar, a primeira sempre saía na frente. Ao provar um negativo, o ônus da prova não deveria cair no lado que afirma ou não aconteceu. Mas desta vez, existia uma foto que agia como evidência o de que aconteceu. Isso significava que precisávamos de uma base forte o suficiente para derrubá-la. Precisávamos de material que pudesse estabelecer objetivamente a imagem como uma mentira. Provar que algo não aconteceu era extraordinariamente difícil, como tentar resolver um mistério selado dentro de uma caixa preta. HMMMM? MMMM? Mesmo que seja uma farsa, encarar tão intensamente é um pouco embaraçoso. A Sanjoji Sensei, sempre tímida, corou. Mas deixando isso de lado, eu não conseguia me livrar da estranha sensação de desconforto. Então eu encarei a imagem, não a nossa entrando no motel, mas a outra. Embora eu tenha ouvido a explicação de ambos e esteja convencido de que é falso, ainda acho difícil negar a própria imagem. Isso é natural. Até eu começo a duvidar quando olho para ela. As professoras estavam falando com expressões sérias. Isso não era algo que pudesse ser descartado como piada, nem deveria ser perdoado. Não podíamos ignorar um ato que poderia destruir a vida de alguém tão facilmente. GRRRRRRRRR, creac, Lili. Ei! É hora para sons estranhos de gemidos. Você é uma vítima nisso também, lembra? Especialmente no seu caso, se isso se tornar público, as coisas podem sair do controle. Leve isso a sério. Mesmo enquanto eu era tocado pela preocupação da Sayuri Sensei, não conseguia tirar os olhos da imagem. Ping. Entendi. Oh, que é de repente. Levantei-me subitamente do sofá, assustando a Sanjoji Sensei, seus olhos arregalados. Demônio, saia. Parando para pensar, estou cercado por santos, anjos e deusas, parentes divinos, por assim dizer. Não há razão para eu perder para algum demônio insignificante. Espere, você descobriu algo? A Sayuri Sensei inclinou-se para a frente ansiosamente. Percebendo o que estava me incomodando, apontei para a imagem. Há uma mentira flagrantemente óbvia e inconfundível nesta foto. Sério. Então isso ficou muito mais fácil. Muito bem, você acertou. A Sayuri Sensei bateu no joelho e sorriu. Uma mentira. Nem eu consegui notar. A Sanjoji Sensei parecia confusa, seus óculos escorregando levemente pelo nariz. Ela deveria ter notado, sendo a pessoa em questão, mas provavelmente não queria encarar de frente. Ok, então, primeiro de tudo, o busto real da Sanjoji Sensei é muito maior do que o que está na foto. É. Ei. A Sayuri Sensei me deu uma bronca enquanto a Sanjoji Sensei congelou em choque. Mas essa não era a pista crítica. Olhe aqui. Um cisne negro, uma contradição que prova o impossível. Esta era a prova definitiva de uma mentira. A Sensei tem uma pinta bem aqui, sob o seio. Mas ela falta na imagem. Não há razão para alguém se esforçar para remover um detalhe que prova a identidade da pessoa. Portanto, esta foto foi criada por alguém que não sabia sobre aquela pinta, alguém que não a conhece verdadeiramente. É uma evidência conclusiva de que esta imagem é uma fabricação. Seria fácil remover digitalmente uma pequena pinta, mas fazer isso eliminaria seu valor como prova. Se a foto fosse real, eu seria o único que poderia tê-la tirado. E como eu não a alterei, isso significaria que quem a enviou para ela fez. Mas não há razão para fazerem isso. Em outras palavras, o culpado cometeu um erro crítico. Raro, mas acontece.
A sala de aconselhamento caiu em silêncio diante da prova avassaladora e irrefutável que apresentei. Então, a Sayuri-sensei foi a primeira a se mover. Suzuka-sensei, preciso verificar algo. Por favor, venha comigo ao banheiro feminino. É. E isso não é o que parece. É um mal-entendido ou... Ela arrastou a atordoada Sanjoji-sensei para fora da sala em um turbilhão. Enquanto elas irrompiam no corredor, suas vozes desapareceram, engolidas pelo efeito Doppler. Tendo terminado meu trabalho, tomei um gole do meu café com satisfação. Muito bem, eu. Evitamos por pouco a armadilha armada pelo perpetrador. Isso deveria ter eliminado completamente as dúvidas da Sayuri-sensei também. Ainda assim, por que a Sanjoji-sensei foi alvo em primeiro lugar? Você não estava brincando afinal, seu pequeno. A Sayuri-sensei voltou furiosa, transbordando de indignação. Que ela ficasse tão brava em nosso nome mostrava o quão íntegra e principiada ela era. Agradeci silenciosamente aos céus por tê-la como nossa professora regente. Incidentemente, a Sanjoji-sensei, que voltou com ela, parecia um pouco desgrenhada. Fico feliz em saber que suas dúvidas foram esclarecidas. Elas se aprofundaram. A suspeita só tinha crescido. O que é isso? Um escândalo político. A Sayuri-sensei agarrou meus ombros e me sacudiu violentamente. Como diabos você sabe sobre a pinta da Suzuka-sensei? Fale. Não diga uma palavra. Eu não quero ouvir. Se eu ouvir, posso me tornar uma cúmplice, e eu realmente não quero isso, então apenas cale a boca. Não é nada disso, ok? Realmente não está acontecendo nada. Certo? Certo? A Sanjoji-sensei procurou desesperadamente pelo meu acordo. Claro, não havia nada pelo que se sentir culpada. Isso mesmo. Eu só fui presenteado com um pudim caseiro, isso é tudo. Pudim. Como comer pudim lhe diz onde fica a pinta dela? Explique isso. A Sayuri-sensei estreitou os olhos suspeitosamente. Isso é fácil. Impossível. Não há como se safar disso. Por favor, não diga nada mais desnecessário. A Sanjoji-sensei rapidamente cobriu minha boca. Eu estava prestes a dizer algo desnecessário e abafado. Você tem certeza de que posso confiar em você? Isso está realmente bem, certo? A Sayuri-sensei estava claramente ansiosa. Assenti firmemente. Não há necessidade de se preocupar. O que aconteceu em Imachizuki não vai vazar. Lugares como aquele dependem da discrição acima de tudo. As pessoas provavelmente nem sabem que existe. Se eu de alguma forma escapei do aperto da Sanjoji-sensei. Você quase acabou com minha carreira como professora. Você é algum tipo de árvore de Manchineel? Elas não crescem naturalmente no Japão, sabe? E você também não tem autocontrole. Gvahahalhaya. Para registro, uma Manchineel é uma árvore de folha larga tão tóxica que até tocá-la é perigoso. Por que você? Eu vou te punir tão forte que você nunca mais vai responder. Fujishiro-sensei, por favor, acalme-se. A Sayuri-sensei estava furiosa. A Sanjoji-sensei também estava começando a suar frio. Ainda assim, eu não pensei que acabaríamos provando que a imagem era falsa desta maneira. Parecendo um pouco mais calma agora, a Sayuri-sensei desabou no sofá. Enquanto isso, a Sanjoji-sensei tinha fechado minha boca novamente para que eu não dissesse nada extra. Estou tão envergonhada que sinto que meu rosto vai explodir em chamas. Quase soltei um face open. Só para você saber, isso teria definitivamente contado como dizer algo desnecessário. MMMPH. Por favor, tenha muito cuidado com suas palavras, ok? Minhas sinceras desculpas. Ela gentilmente me soltou. Mas sim, com isso, podemos dizer definitivamente que é uma farsa. A diferença nas características físicas é clara. Embora eu deva dizer, foi bastante chocante saber que a figura da Suzune Sensei é muito mais escondida do que eu pensava.
De qualquer forma, mesmo que isso venha a se tornar um problema, no pior cenário, outras funcionárias poderiam confirmar também, e esclarecer o mal-entendido. A pinta é uma carta poderosa para se ter, se é crucial mantê-la em segredo, se possível. Parando para pensar, acabei de perceber. Este método parece meio semelhante a algo que aconteceu comigo antes. Como com a calúnia nas redes sociais, ou aquele escândalo de trapaça. Sim. Com tantos incidentes, é fácil esquecer, mas eles aconteceram, a Sayuri Sensei disse, cruzando os braços em pensamento. A Sanjoji Sensei parecia pensativa também. Lembrei-me da época em que a Enaji foi alvo de calúnia online. A causa foi ciúme e ressentimento, mas quando eu estava sendo atacado online, parecia que alguém estava ajudando a espalhar os rumores. Foi o mesmo durante o escândalo de trapaça envolvendo a classe B, se alguém me nomeou falsamente como mentor e alimentou mentiras ao Tojo Senpai. Acabei resolvendo com algumas táticas forçadas, mas nunca identificamos o verdadeiro culpado. O Tojo Senpai ainda está de olho, mas como não fui muito afetado e não tenho pressionado a questão, a coisa toda está em um impasse. No final, as coisas permaneceram obscuras até agora. Eu poderia ignorar se afetasse apenas a mim, mas se começar a machucar as pessoas ao meu redor, então não posso fechar os olhos. Talvez seja hora de falar com o Tojo Senpai sobre isso. Este caso é sério demais para deixar passar. E o Kito Kokonoi? A voz confusa da Sayuri Sensei me trouxe de volta à realidade. Nada de nada. Eu estava apenas pensando que estou começando a desejar um pouco daquele pudim novamente. Vou calar sua boca agora. Culpado. Absolutamente imperdoável. Não vou deixar isso passar. Ela calou minha boca novamente. Isso estava começando a parecer supressão da liberdade de expressão, mas como ela estava me segurando por trás como um abraço, decidi me comportar. Por favor, chame-me de Ted Yukito. Você é inacreditável. Mas vamos torcer para que este seja o fim. Ainda assim, apenas por uma brincadeira com a Suzune Sensei, foi muito elaborado. E se realmente é tão fácil fazer imagens falsas tão realistas, então os alunos estão em perigo igual. Sim. Sou adulta, então consigo aguentar. Mas se algo assim tivesse acontecido comigo no ensino médio, honestamente, não acho que conseguiria me recuperar. O dano seria imensurável. As duas continuaram falando seriamente. Entendo, se alguém pudesse fazer uma imagem falsa da Sanjoji Sensei, então poderia ser feito a qualquer um. Qualquer um poderia se tornar uma vítima. Pensando dessa forma, talvez nem houvesse um motivo específico para avisar a Sanjoji Sensei. Talvez fosse apenas para fazer um exemplo de alguém? MMMPH. Como eu não podia falar livremente, levantei minha mão para pedir permissão. Você não vai falar sobre pudim de novo, vai? Você nunca mais vai fazer isso, certo? Assenti, mostrando minha total submissão. Desde o início, este Yukito obediente não tinha intenção de resistir. Bem. Suponho que vou permitir, então. Melhor ficar quieto sobre aquela mensagem da Imiyama-san sobre o próximo evento. O que diabos é uma festa de iogurte? Parece que vai limpar seu intestino ou algo assim. Como você faz algo assim? Aparentemente, existiam coisas chamadas Oikora um tempo atrás, uma combinação de o ídolo ou iocolagem. Basicamente, fotos editadas. Ainda assim, não achei que fosse possível fazer algo tão elaborado. Hoje em dia, os smartphones vêm com recursos de colagem. Você pode mudar o fundo, adicionar efeitos ou fazer várias edições com ferramentas integradas. Muitas pessoas postam fotos fortemente editadas nas redes sociais, mesmo que o fundo se deforme e pareça estranho, tudo em um esforço para se fazerem parecer melhores. Alguém como a Yuri-san é uma beleza natural ao ponto de que qualquer edição, na verdade, tira seu apelo, então ela não tem necessidade disso. Mas a edição de fotos se tornou, de certa forma, normal. No entanto, a imagem enviada a Sanjoji Sensei foi muito além da simples edição. Não é algo que qualquer um poderia fazer casualmente. Se qualquer um pudesse fazer algo assim, seria o fim do mundo, a Sayuri Sensei murmurou cansada.
Por enquanto, nosso problema mais urgente é a Sanjoji Sensei. Será que podemos solicitar a divulgação de uma conta deletada? Devo perguntar a Deusa Sensei sobre isso mais tarde. Não podemos descartar a chance de que o assédio possa escalar. Se registrar um boletim de ocorrência pudesse agir como um dissuasor, então talvez precisemos agir, mesmo que seja difícil. Mas honestamente, não quero que isso se torne um grande problema. A Sanjoji Sensei parecia perturbada. Provavelmente eram seus sentimentos verdadeiros se ela não sabia quem era o culpado ou qual era seu objetivo. É natural não querer se envolver com uma ameaça tão desconhecida e assustadora. No momento, há muitos desconhecidos. O que mais precisávamos era de tempo. Ainda assim, o que devemos fazer a seguir, Suzuka Sensei? Parece improvável, mas se as coisas escalarem, talvez precisemos avisar os alunos. Se isso acontecer... A Sayuri Sensei hesitou. Era natural ser cauteloso. Contar aos alunos poderia realmente causar mais mal do que bem. Espalhar a informação pode apenas piorar o dano. Até agora, parece mais provável que seja um ressentimento pessoal contra a Sanjoji Sensei do que um ataque aleatório. Mas nem podemos dizer isso com certeza ainda. Pode haver uma próxima vez. Talvez não precisemos mostrar a imagem em si, mas precisamos relatar isso ao diretor. Talvez devêssemos até informar o papai Tojo. Precisa haver regulamentação. Vamos manter isso em segredo por enquanto. Concordo. Mesmo que possamos identificar como falso usando a pinta, se não confirmarmos, ainda é difícil. Seria bom se houvesse um indicador mais claro de que era uma farsa. A Sayuri Sensei olhou para mim. Então eu sou quem deve fazer todo o trabalho cerebral, como sempre. Honestamente, tentar determinar real ou falso em primeiro lugar parece a abordagem errada. Se fosse obviamente falso desde o início, não haveria nenhuma suspeita desnecessária. Hã? Uma mensagem? Verifiquei meu celular. Era da Mineda. Ela queria falar sobre as roupas de empregada que usaremos para o festival cultural. Ela é uma gyaru, mas é dedicada e habilidosa com as mãos. Estou honestamente impressionado. Ah, entendi agora. O sonho dela deve ser administrar sua própria loja de roupas no futuro. Espere um segundo. Uma gyaru. O que há de errado, Yukito Kokonoi? Você parece um millennial que acabou de aprender que o Australopithecus não era o fóssil de hominídeo mais antigo, e na verdade é o Sahelanthropus tiadensis. Nunca há realmente uma boa chance de reaprender coisas assim mais tarde na vida, né? A Sanjoji Sensei concordou. Eu a encarei silenciosamente. Oh, que foi, Kokonoi-kun? Não olhe para mim assim com olhos tão intensos. E então caiu a ficha, suma maneira de ver através de uma imagem falsa instantaneamente. Características físicas. Lembrei-me do que a Sayuri Sensei disse mais cedo. Apenas mudar um penteado não funcionará. Mas com isso, talvez. Mineda, obrigado. Não esquecerei este favor. Terei prazer em apoiá-la em se tornar uma gerente de loja algum dia. Sensei, vamos. Para o salão de bronzeamento. Um salão de bronzeamento? Ela parecia vazia, mas não se preocupe. Como um influenciador, eu, Yukito Kokonoi, recebo todo tipo de ofertas de campanha e cupons, incluindo os de salões de bronzeamento. Quando você pensa em uma gal, um bronzeado saudável e beijado pelo sol é atraente. Não há razão para não aproveitar isso. Se recebermos o mesmo tipo de assédio novamente, e você estiver com um belo bronzeado do salão, podemos provar imediatamente que é falso sem nem mesmo verificar sua pinta. Por que eu não tinha pensado em uma coisa tão simples antes? É uma solução limpa e inteligente. Evite a malícia, e uma Sanjoji Sensei bronzeada pelo sol seria incrível. Espere. Eu nunca estive em um salão de bronzeamento antes. Ela apressadamente tentou me parar, mas a decisão já estava tomada. Ela não teve escolha a não ser concordar. Ei, é minha primeira vez também, sabe? Você também vai. Bem,
estou meio curioso. Um salão de bronzeamento? Do que você está falando? A Sayuri-sensei ainda não entendeu direito, então tentei conquistá-la. Então que tal você tentar também, sensei? Não se preocupe com o custo, se é grátis. O que você disse? Seus olhos brilharam suspeitosamente. Kukuku, você não é nenhum anjo também. Fujishiro-sensei, não vá apenas por impulso. Escute, Kokonoi-kun. Na nossa idade, os cuidados com a pele se tornam muito trabalho. Além disso, o bronzeamento pode causar manchas e... A Sanjoji-sensei protestou, mas já era tarde demais. De acordo com o material que recebemos do técnico, a máquina do salão de bronzeamento filtra os raios UV prejudiciais, então não aumentará manchas ou sardas. Não é ótimo? Não é ótimo? Não, não é. Com isso, um problema foi resolvido. A seguir, precisávamos descobrir o método usado. Não podíamos permitir que tal tática desprezível se espalhasse. A sensei está seriamente ferida agora. Aparentemente, os resultados variam de pessoa para pessoa, mas após cerca de um mês, as coisas devem voltar ao normal. Oh, isso é um alívio, como se eu fosse realmente dizer isso. Sério. Mas, sabe, se a sensei ficasse bronzeada, ela pareceria o caramelo em um pudim, sa. Percebi que tinha acabado de cometer um erro fatal. Desta vez, até minha paciência, que geralmente é presa por correntes feitas de aço, se está no seu limite. Não seriam nanotubos de carbono ainda mais fortes. Enquanto eu fugia das mãos de ira da sensei, continuei pensando na próxima contramedida. Está pronto, sensei. Coloquei os pratos sobre a mesa com um leve tilintar. O vapor subia dos pratos recém-feitos. Estávamos no Imachizuki. Como sou treinado pelo chefe de lá algumas vezes por semana, esse tipo de coisa já é como uma segunda natureza para mim. Além disso, se é para cozinhar, é muito mais recompensador quando há alguém para saborear a comida. Obrigada. Estou com inveja de como você é bom na cozinha. Parece delicioso. Ela elogiou a comida, mas sua voz carecia de energia. Ela está sempre tão composta, então ver esse lado frágil dela era estranho. Eu tinha convidado a Sanjoji-sensei para jantar depois da escola. Achei que ela recusaria de cara, mas o fato de ter aceitado pode significar que ela está realmente desgastada mentalmente. Claro, não há nada de impróprio nisso, mas considerando a situação atual, provavelmente não era o melhor momento para sermos vistos juntos. Ainda assim, eu não podia simplesmente deixá-la sozinha, afinal, ela é alguém a quem devo muito. Achei que você talvez não estivesse dormindo bem, então fiz pratos que são bons para o sono. Você realmente não consegue esconder nada de mim, não é? A Sanjoji-sensei deu um sorriso cansado. Ela realmente não parecia bem. Diante de tudo o que aconteceu, não é de admirar que não esteja dormindo. A refeição incluía carne de porco, rica em vitaminas do complexo B, e uma sopa de frutos do mar. Adicionei aipo, que é cheio de triptofano, um composto conhecido por ajudar com a insônia. Também usei bastante soja. Mantive o tempero leve, mas garanti que a nutrição estivesse no topo. Isso é tão sofisticado. Quase me sinto mal por comer. Eu ficaria mais chateado se você não comesse. Fiz este cardápio especial só para você, sensei. Preparar refeições que correspondam à condição e às preferências de alguém é uma experiência valiosa. Não foi a imagem em si que me assustou, disse ela baixinho. O que me assustou foi arrastar você para isso e perceber que alguém por aí me odeia tanto. Senti como se esse ódio tivesse sido empurrado bem na minha cara. Ela abaixou o olhar. Eu entendi o que ela queria dizer, mas não há sentido em ficar remoendo isso. Se você diz isso, então e quanto a mim? Eu recebo ódio das pessoas o tempo todo, mesmo quando não fiz nada. Hoje em dia, mesmo quando uma empresa lança um novo produto, pessoas aleatórias surgem com reclamações e indignação. Você não pode se deixar arrastar por esse tipo de coisa. Nem sempre é culpa da vítima. Às vezes, as pessoas se tornam alvos apenas por estarem lá.
Como aquela vez em que a Inagi se envolveu em um problema. Ela não tinha feito nada de errado, foi apenas alguém descontando as frustrações por causa de uma situação romântica complicada. Mas, ainda assim, ela sofreu com isso. Ninguém a teria culpado por guardar rancor. No entanto, ela os perdoou. Com um grande coração. Deve ter sido incrivelmente difícil. E eu? Só fui feito de brinquedo por aquela dupla de menestréis depois. Injusto, na verdade. Você não tem medo de nada, não é? Existe algo que te assuste? A Yuri-san. Ultimamente, o estirão de crescimento da Yuri-san está pegando o ritmo. A este passo, não vai demorar muito para que as muralhas da razão de Berlim desmoronem completamente. Estou sentindo uma vibração aqui como se houvesse algum tipo de assunto intocável no qual eu não deveria mexer. A Sanjoji-sensei exibiu uma intuição assustadoramente afiada. Essa foi por pouco. Se ela tivesse pedido uma explicação detalhada, eu não saberia como responder. Provavelmente seria classificado como literatura inadequada, e eu acabaria recebendo um cartão postal rosa de advertência. Ainda assim, é verdade que rancores são assustadores. Eles frequentemente espiralam em situações irreversíveis. Sensei, você é bonita. Nunca teve nenhum drama na sua vida amorosa? Tipo rejeitar alguém duramente demais em público após uma confissão e humilhar a pessoa? As pessoas guardam rancor por esse tipo de coisa o tempo todo. Hã? Ah, não, nada disso. Estou frequentando uma agência de casamentos e não tive um único par bem-sucedido. Nunca imaginei que a barreira da idade seria tão formidável. A sensei emanou uma aura negra e sombria. Esses caras seriamente não têm ideia do que estão perdendo. Você disse mais cedo que, se alguém estivesse guardando rancor, poderia ser eu. Mas eu nunca guardei ressentimento de você, nem uma vez. O que significa que, seja qual for o rancor, não é grande coisa. Espero que seja verdade. Sua rara gentileza é verdadeiramente preciosa. A sensei me deu um sorriso gentil. Quando as pessoas tentam lidar com as coisas sozinhas, seus pensamentos frequentemente espiralam nas piores direções e as desgastam mentalmente. Ser capaz de falar com alguém ou ter alguém ao seu lado faz a diferença. A Sanjoji-sensei não parece o tipo acostumado com esse tipo de apoio, dada a sua posição. Foi por isso que a convidei para comer hoje. Imagino se conseguir ajudá-la, mesmo que um pouco. Talvez devêssemos ir para um motel de uma vez. Vamos, então? Espera, Suke. Isso é mal. Isso pode ser mais sério do que eu pensava. Piadas assim só funcionam porque a sensei geralmente as corta com uma bronca. É como alguém com medo de fantasmas concordar em visitar uma casa assombrada e depois perceber que não pode voltar atrás. Essa geralmente é a pessoa que acaba sendo assombrada. Ainda bem que gravei isso agora mesmo. É. O que você está fazendo? Delete isso. Agora mesmo. Gravar com um smartphone é fácil hoje em dia. Eu faço questão de sempre manter evidências, só por precaução. Ah, verdade. Olhando para o meu celular, uma ideia me veio. Sensei, poderia me emprestar seu celular por um segundo? Sua bateria acabou ou algo assim? Claro, pode pegar. Ela o entregou sem hesitação. O nível de confiança dela me assustou um pouco. Prontinho, e vou configurar o meu também. O que você está fazendo? Apenas algumas precauções de autodefesa, como uma câmera de painel de carro. Ah. Entendi. Entreguei o celular dela de volta. Nunca se sabe o que pode acontecer hoje em dia. Gestão de riscos é a chave. Yaao. A sensei esfregou os olhos e abafou um bocejo, desviando o olhar, um pouco sem graça. Desculpe. Isso foi falta de compostura da minha parte. Ela deve ter ficado sonolenta por causa da refeição quente. Nada de errado com isso. Por que você não tira um breve cochilo? Vai te ajudar a se sentir mais revigorada. Sentei-me ao lado dela e bati na minha coxa. Espera.
Isso não é o que estou pensando, é. Isso mesmo, será um travesseiro de colo, slap pillow. Essa tradição um tanto questionável, mas amada, de usar um ser humano como almofada. 1. Coconoi cum. Um travesseiro de colo não é algo que uma mulher geralmente dá a um homem. Lei da igualdade de oportunidades para cochilos. Você diz isso como se fosse inteligente, mas realmente não é. Se vamos falar sobre igualdade, então quem dá o travesseiro de colo não deveria importar. É assim que deveria ser. De qualquer forma, igualdade de oportunidades e igualdade de resultados são duas coisas diferencial. Vamos lá. Eu te acordo em cerca de 20 minutos. Gentilmente a deitei. Ela devia estar com muito sono, quase não resistiu. Um cochilo longo demais afetaria o sono noturno dela, então o melhor era manter abaixo de 30 minutos. Pronto, você está ficando com sono, tanto sono. Mexi meus dedos de forma hipnótica. Eu não sou uma libélula. Eu não sou uma yaoi. No fim das contas, você era uma libélula. O corpo da sensei relaxou gradualmente à medida que o sono a dominava. Com licença. Não acredito que estou deixando um aluno fazer isso. Travesseiros de colo são seguros. Esse não é o X da questão. Eu não consigo ficar acordada. Chegou finalmente a hora do terceiro verso da minha coleção de canções de ninar? Canção de ninar da mãe, canção de ninar da irmã e agora, canção de ninar da professora. Por favor, não. Bubu pará. Bubu pará. TSEA, TSEA. Aio. Isso é um rap. Com o ritmo animado, as pálpebras dela caíram ainda mais pesadas. Está tudo bem. Eu definitivamente vou dar um jeito em tudo isso. Repeti baixinho as palavras que dissera na escola para tranquilizá-la. Assim que seus olhos se fecharam completamente, ela começou a respirar em um ritmo lento e constante. Dito isso, por onde eu começo? Se ela está sofrendo tanto, então a situação pode ser mais séria do que eu pensava. Talvez eu não tenha o luxo do tempo. O assédio pode não ter acabado. Só para deixar claro, não estou planejando fazer nada estranho com a sensei enquanto ela dorme, ok? Ninguém estava ouvindo, mas eu disse de qualquer forma. Afinal, sou um cavalheiro. Hã? Onde estou? Piscando contra a luz, a Sanjoji Sensei abriu os olhos lentamente. Isto é um motel. Um motel? Kokonoi-kun, por que você está no meu quarto? Ela ainda estava grogue, provavelmente sem processar totalmente a situação. Você foi quem disse que deveríamos vir para cá. Reproduzi a gravação no meu celular. Talvez devêssemos ir para um motel de uma vez. Vamos, então? Assim que ouviu isso, a sensei sentou-se num pulo, em choque. Eu finalmente cruzei a linha com um aluno. Isso realmente significa que... Notando algo estranho, a professora olhou ao redor. Nossos olhares se cruzaram. Ela checou rapidamente as roupas e empalideceu ao ver que estavam desalinhadas, apenas bagunçadas por ter se virado enquanto dormia. Bom dia. Bom dia. Mas não é hora de trocar saudações. Eu estava prestes a dizer, nós tivemos *show. Seus olhos se estreitaram quando seus pensamentos finalmente se alinharam. Isso é estranho. Isto é um motel? Não importa como se olhe, não é? Ela se inclinou para frente com uma pressão inegável. O rosto dela de perto parecia um pouco mais saudável, o que era um alívio. Não, aquele alarme de agora há pouco era o meu despertador. Por favor, pare com alarmes que fazem meu coração quase parar. Achei que assim você não perderia a hora. Você está tentando me matar. Às vezes, ao usar o alarme do celular, ele continua tocando a cada poucos minutos com a função soneca, e mesmo sendo alto, se você estiver realmente dormindo, nem percebe. É problemático. Você não fez nenhuma pegadinha ou algo assim, fez? O coração dela ainda estava disparado enquanto ela segurava o peito.
As pessoas ficam mais indefesas quando estão dormindo ou lavando o cabelo em um salão. A preocupação dela era perfeitamente compreensível. Não se preocupe. Eu tentei desenhar na sua testa uma vez, mas limpei tudo direitinho com um lenço umedecido. Ficou clichê demais e sem graça, então desisti. Você já fez? Não, quero dizer, não esse tipo de pegadinha. Depois de se virar, ela pressionou o rosto com força contra o meu estômago. Foi uma bela disputa. Eu entendia o que ela queria dizer. Ela estava excessivamente preocupada com suas roupas estarem bagunçadas. TCH. Eu realmente não queria dizer isso. Oh, que você fez? Já que você me confortou, eu posso deixar passar um pouco, mas... Engolindo seco diante da minha hesitação, ela esperou. Sua postura ao dormir é surpreendentemente ruim. Essa é uma das 3 coisas que eu menos quero ouvir de qualquer pessoa. Eu também não queria dizer uma coisa tão dura. Não é culpa da sensei. É porque a minha coxa é dura demais. Droga. Por sua causa, envergonhei a professora. Por favor, pare de bater na sua própria coxa com tanta violência. Achei que ela pudesse ficar mais macia. Sua violência não tem limites. Já estava macio o suficiente. Ah, sério? Então vou parar. Parece que minha coxa escapou por pouco. Preciso fazê-la refletir sobre isso mais tarde. Você parece um pouco melhor agora. Isso é bom. Talvez sim. Me sinto um pouco melhor, como se parte do cansaço tivesse sumido. É apenas um pequeno alívio, mas se ela dormir bem esta noite, deve melhorar. Suas respostas afiadas estavam voltando também. É assim que ela deve ser. Quanto tempo eu dormi? Não muito. Apontei para o relógio. No máximo, um pouco mais de 20 minutos. Ela parecia confortável dormindo, então hesitei em acordá-la, mas se ela caísse no sono profundo aqui, seu corpo ficaria rígido. Ela iria querer tomar um banho também, e provavelmente o Inukishi estaria preocupado, talvez. É a primeira vez que um homem me dá um travesseiro de colo, foi realmente reconfortante. Achei que você acharia meus músculos duros demais, talvez eu devesse embrulhar uma anchova com uma toalha para usar como travesseiro. Isso cheira muito mal. Certo, eu não tinha pensado no cheiro. Talvez o calor humano seja mais importante. Mas sério, obrigada. Estou tão grata. Honestamente, eu nunca esperei que você se importasse tanto e fizesse tudo isso. Eu te tratei tão mal. Não diga isso. Você vai acabar ficando deprimida de novo. Vamos arrumar tudo. Dei tapinhas leves nas costas dela para impedi-la de escorregar de volta para a culpa e a incentivei a se mover. Ah, espera. Meu sutiã. Ops, acabei desabotoando sem querer o fecho do sutiã que ela estava usando e imediatamente me desculpei. Por que eu sempre faço isso? Os fabricantes de lingerie devem ser os culpados. Desabotoando o fecho de novo. É hora para falar disso. Sim, eu sou o culpado. Desculpe por isso, descurvo-me profundamente. Limpamos a mesa juntos e lavamos a louça. Obrigada pela refeição e pelo travesseiro de colo. Você é tão educada. Ela disse isso muitas vezes em apenas alguns minutos. Não achei que fiz nada de especial, mas se melhorou o humor dela nem que fosse um pouco, valeu a pena. Há um velho ditado, palavras vazias de agradecimento não são necessárias. E isso é verdade, mas não pretendo apenas dizer obrigada sem sinceridade. A professora, sem jeito, de repente percebeu algo e falou hesitante. Apenas agradecer com palavras é o suficiente? O que você quer dizer? A Emiyama-san é do mesmo jeito, mas às vezes, em momentos assim, ela diz coisas que eu simplesmente não consigo entender. Não foi nada. Foi só um erro meu. Por favor, esqueça. Eu não fiz isso para receber seus agradecimentos, então não se preocupe com isso. Relações humanas são sobre dar e receber.
Seria um problema se todos ao meu redor fossem apenas sanguessugas que só tiram dos outros, mas, por sorte, sinto que há mais doadores ao meu redor. Sempre me beneficio da gentileza deles. Então, fazer algo por outra pessoa parece natural para mim e não um fardo. Isso é verdade. Então, da próxima vez, você deve me dar um travesseiro de colo. Isso é algo que eu poderia fazer. Mas, não estou muito confiante sobre as minhas coxas. Ela esfregou a coxa coberta pela meia calça. Embora tenha dito que não estava confiante, ela não parecia em nada com isso. Suas pernas eram esguias e muito bonitas. Devem ser mais macias que as minhas, pelo menos. Eu corro com o Inukishi quando o levo para passear. Quero pelo menos perder um pouco de peso primeiro. Não consegui esconder minha indignação diante de um comentário tão ultrajante. Não, sério, não mesmo. Isso estraga tudo. Você não conhece a tendência recente? De acordo com especialistas online, quanto mais grossas forem as coxas de uma mulher, mais atraentes elas são. Esse é exatamente o tipo de especialista em quem você nunca deve acreditar. Que pena. Verdade da internet. Entendido. Bem, algum dia, em breve. Ela suspirou e sorriu gentilmente. É do sorriso dela que eu mais gosto, mais do que seu rosto perturbado, seu rosto preocupado, seu rosto choroso, seu rosto arrependido, seu rosto deprimido ou seu rosto lamentador. Vou apenas fazer o que puder para que aqueles ao meu redor possam sempre exibir um sorriso assim. Temos escola amanhã, hora de ir para casa? Sim. Fomos lá fora e olhamos para o céu. Ah! Pareceu que a Sanjoji-sensei notou também. Eu não tinha visto porque ela estava olhando para baixo. A lua cheia está linda, não está? Sim. Verdadeiramente. A lua flutuando na noite escura e límpida. Um coelho é forçado a socar Mochi. Desejei silenciosamente que ela pudesse sempre manter aquele sorriso radiante. POV Sanjoji. De volta em casa, tirei apenas o casaco e me deitei imediatamente na cama. Minha mente estava desperta. O breve cochilo foi muito eficaz, a enxaqueca que havia me incomodado durante o dia diminuiu, e eu estava recuperando um pouco da compostura mental. Acima de tudo, ele havia dissipado minha ansiedade. Sentir-se preenchida tanto no coração quanto no estômago. Só de lembrar, fico vermelha com minhas próprias palavras e ações. Mas talvez eu precisasse daquele tempo. Se ele, Skokonoi-kun, não tivesse me convidado, eu estaria sendo atormentada pela ansiedade, incapaz de comer direito ou dormir o suficiente hoje. Nada foi resolvido. Ainda não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas havia alguém ao meu lado que se importava. Isso era o mais seguro e reconfortante de tudo. Se for apenas um travesseiro de colo, eu posso dar sempre. Isso estava dentro do que eu poderia me permitir. Sim, sem problemas. Eu poderia fazer isso acontecer. Enquanto criava desculpas tão óbvias, nutria sentimentos contrários às minhas palavras. Sou um fracasso como professora. Eu simplesmente não consigo dizer não. Não importa o que seja, se for desejado com força, não consigo recusar. Porque é uma forma de fazer as pazes. De novo. Criando desculpas de novo. Embora não seja realmente só isso. Duas faces da mesma moeda. Escondi meus sentimentos vacilantes e ergui meu smartphone. Apenas 4 caracteres de insulto. Talvez fosse a palavra perfeita para mim. Você vai me proteger também? Uma adulta se apegando a uma criança. Escrito assim, soa tão irresponsável e ridículo. Mas ele protegeu o coração da Misaki. Ele a salvou. Da beira do inferno. É isso que eu mereço? Era medo. A crueldade irracional de repente empurrada sobre mim. Sendo queimada pela malícia. Se aquelas palavras fossem do Kokonoi-kun, eu poderia suportar. Não importa quais insultos ou calúnias, eu teria aceitado de bom grado. Porque eu estava totalmente ciente do que tinha feito. Uma memória amaldiçoada.
Eu deveria ter sido odiada. Eu merecia o ódio deles. No entanto, agora, quem tentava me ajudar era ele. Seguindo um destino estranho, nós mais uma vez nos sobrepusemos. Coconó e Kun. Nesse momento, uma mensagem chegou no meu celular. Havia uma imagem anexada. Meu coração saltou. Se eu pudesse apagar o ódio dele, faria qualquer coisa. Boa noite. Dedos trêmulos tocaram a tela. Era uma saudação simples e uma foto minha dormindo. Eu estava profundamente adormecida em seu colo, aparentemente achando o travesseiro de colo muito confortável. A tensão derreteu. Não senti culpa ou vergonha. Ele não me fez sentir assim. Minha guarda baixou, e um sorriso escapou. Seria bom se ele fizesse uma pegadinha comigo também. A gentileza dele, preocupando-se comigo, estava envolvida na mensagem curta. Boa noite. Abracei meu smartphone com força e fechei os olhos calmamente. Ansiosa para vê-lo novamente amanhã. A propósito, a leiteira de Vermeer estava desenhada na minha testa. Isso não é apenas qualidade de rabisco.